Está no ar a sexta temporada do podcast #Observatório. Eu sou Larissa Oliveira, doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e vou guiar vocês na temporada Audiobox, Literacia Midiática em Debate. Nesta temporada, vamos refletir sobre as diferentes interfaces da competência midiática. Ela é resultado dos seminários de formação em literacia midiática promovidos pelo Observatório da Qualidade no Audiovisual, cujo objetivo é convidar pessoas que trabalham na área e possam contar um pouco sobre as suas experiências. E para este primeiro episódio, contamos com a participação da pedagoga, professora e pesquisadora Lucimara de Paula, da UEPG, que vai expor sobre Paulo Freire e a educação. Então, chega junto nessa reflexão sobre pensamento e praxis educativa em Paulo Freire no campo da literacia midiática. Olá, Lucimara! É um prazer ter você aqui no nosso podcast e a gente tem certeza que essa conversa vai ser muito bacana. A primeira pergunta é: como você chegou ao Paulo Freire e como foi esse processo de começar a estudar sobre o educador? Eu tenho estudado, sim, o Paulo Freire com uma paixão muito grande, porque eu descobri que a gente pode se identificar com um referencial de uma maneira muito profunda. Às vezes a gente escolhe um referencial e às vezes ele nos escolhe. Foi interessante isso, né? Eu descobri que os caminhos que eu queria para a formação de professores estavam no Paulo Freire, meio que intuitivamente no começo. Então, tenho compartilhado isso e buscado aí alguns conhecimentos que me fazem traçar caminhos para a formação de professores que eu queria compartilhar com vocês aqui, mas trazendo, então, agora esse recorte para a comunicação, que é muito interesse de vocês. Então, Paulo Freire era um ótimo ouvinte. Quem o conheceu pessoalmente, eu infelizmente não conheci, né? Mesmo morando em São Paulo, eu não conheci, mas as pessoas que conhecem nas entrevistas, nos vídeos, falam muito, destacam muito a qualidade de ouvinte que ele é. E ele escreve isso sobre a exigência de saber escutar na pedagogia da autonomia, que é um dos capítulos que eu acho assim fantásticos. Como escutar é uma riqueza muito grande, né, que os seres humanos têm. E ele exercita muito isso. Então, vou falar um pouquinho, porque vou fazer um recorte, trazendo um pouco do pensamento dele e do que eu considero algumas questões importantes que permeiam esse pensamento e perpassam a comunicação. E que tipo de comunicação? A dialógica. Mas quando a gente fala de diálogo aqui, a gente está falando do diálogo do Freire, né? Porque existem outros diálogos, outras interpretações de diálogo que a gente pode ter. Mas aqui eu vou falar da do Freire, então, que é específico, é característico dele. Um professor de português, iniciou como professor de português e era um estudioso da língua, né? Adorava estudar linguagem, até a filosofia da linguagem, e por isso ele estudava muito essa estrutura, a estrutura semântica da linguagem, né? E outras questões também da comunicação que são ideológicas. Como você enxerga Freire? Quem ele é para você enquanto estudioso? E como você acha que ele está correlacionado com outras áreas? Em primeiro lugar, eu não vejo Freire como somente um educador. Tem pessoas que chamam de filósofo, tem quem chame de pedagogo, enfim. Eu acho que Hernando e Maria Fiore define o Paulo Freire como eu vejo, que é um pensador comprometido com a vida, né, que não pensa só ideias, ele pensa em existência. E por que a existência? A existência que está em várias áreas do conhecimento que utilizam o Paulo Freire como fundamento, né, que é, por exemplo, a saúde, a matemática, a física, a própria comunicação. Então, nós temos aí diversas ciências que se utilizam do Paulo Freire, né, e as pessoas que estudam o meio ambiente. Então, o Paulo Freire ele está no fundamento de muitas ciências e por isso eu acho que ele traz essa preocupação mesmo com a existência, né? Para mim, ele é muito forte nisso. E acho que para esse momento que nós estamos vivendo, de uma série de desafios de várias naturezas, né? No campo econômico, no campo político,
até em relação a todos esses transtornos que a humanidade já causou para o planeta Terra e que agora a Terra está respondendo, está se comunicando. Eu vejo um pouco disso. Está dizendo, por exemplo, com a linguagem das águas, né, o que a gente fez e que agora nós estamos vendo uma certa reação. E vou destacar, então, nesse pensamento do Freire, que eu trago algumas características, depois um elemento que eu acho importante, que é a curiosidade. Né? A curiosidade é algo fantástico, importantíssimo, em qualquer tempo, mas principalmente nesse nosso tempo tão bombardeado por informação, de todo tipo, de todo formato, de toda natureza. Né? Então, a gente vê muito esses quadrinhos do Freire, por exemplo, gostaria de começar aí, com vários pensamentos, né? Com alguns trechos. Mas o que significam esses trechos? Então, eu acho que é importante que a gente não veja assim como algo ali recortado e que pode dizer coisas que a gente vê também em outras fontes, mas que é próprio dele porque vem de um pensamento em que ele traz várias influências aí de correntes filosóficas, sociológicas, enfim. Né? Então, quando o Paulo Freire traz que não há um saber mais ou um saber menos, aí já falando da comunicação, que é importante na comunicação, há saberes diferentes, porque ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, nós sabemos alguma coisa, ignoramos alguma coisa, e por isso somos vocacionados a aprender sempre. Né? Ele está falando da visão que tem de ser humano, né? De quem é o ser humano. Porque se a gente pesquisar hoje, a gente acha tanto resultados de pesquisas. Eu estava observando, por exemplo, que descobriram que as árvores se comunicam, né? Uma pesquisadora canadense, se eu não me engano, descobriu que as árvores se comunicam por meio de fungos, né? Das raízes. Então, os seres se comunicam, mas qual é a diferença do ser humano, dessa comunicação que é humana, de um ser humano que é histórico, é cultural, é social, portanto, comunicativo. E que se sabe, né, histórico, cultural, social, comunicativo, porque é inacabado, né, inconcluso, e por isso busca o ser mais. E aí eu trago também um pouco dessa reflexão sobre o ser mais, nesse momento em que nós percebemos um pouco mais, de uma forma mais enfática, os lados, né, os sentidos, de posicionamentos e de formas de viver. Então, o Paulo Freire enxergava todos os seres humanos como sujeitos, né? Sujeitos que, portanto, pensam, agem, escolhem, então, refletem aquilo que pensam, que agem, que escolhem, que rompem, né? E, portanto, são éticos, porque só os seres humanos podem decidir, refletir sobre as próprias ações, o próprio processo de conhecer, o próprio processo de se relacionar, né? E por isso podem buscar um caminho do ser mais ou se distorcer nessa vocação para o ser menos. Então, no momento em que exploramos outras pessoas, maltratamos, violentamos, retiramos delas o direito de ser igualmente como tantas outras, né? Ou viver bem, estudar, ter saúde boa, direito a tudo, né? Então, quando a gente quando uma parte desses seres humanos impede que os outros sejam, então nós estamos distorcendo essa vocação. E como que esses seres humanos vão se fazendo enquanto seres históricos, culturais e sociais? É numa relação no mundo, com o mundo e com os outros, que é dialética entre subjetividade e objetividade. Isso é muito fundante no Freire, né? Então, não há sujeitos sem o mundo, não dá para estudar pessoas sem o mundo, e nem um mundo sem pessoas. Então, há uma relação muito forte, muito constante entre a subjetividade e a objetividade. Por isso, eu no mundo, né, na minha subjetividade com esse mundo, neste mundo em que eu estou, que é local e que agora, portanto, também é global, é universal, com o mundo e com as outras pessoas, ou seja, intersubjetividade. Então, eu me faço nesta relação com as pessoas esse mundo. E agora muito mais, né, nessa forma que a gente tem de contato com tantas coisas pela internet. Então, as relações são múltiplas, são muito fortes e muito intensas e diversas, né? E essas relações foram criando, então,
opressões, formas de opressão, que são, no entender do Freire, formas de desumanização, de sermos menos humanos, e por isso o ser menos, e não o ser mais, o mais humano para todos, uma vida melhor para todo mundo, né? Então, se respeitando, não se discriminando por ser negro, por ser mulher, ou por ser de classe social pobre, enfim. Então, essas são possibilidades de ser mais ou ser menos, e não destino. E por isso ele investia numa educação que problematizasse essas relações e esse mundo, né? Uma educação que fizesse a pergunta e, portanto, a curiosidade. E a curiosidade tem que ser algo que nos move na educação, né? Eu, por exemplo, fui muito marcada por uma educação que foi um legado do regime militar e que, portanto, a gente não podia perguntar. Não era permitido perguntar, você tinha que aceitar. Hoje eu vejo que há uma outra tendência muito forte de cada vez mais buscar o desvelamento, buscar a pergunta. Então, uma educação que comunique no sentido da criatividade, de olhar a totalidade com as pessoas em comunhão, né, em que não se priorize só o conhecimento técnico, mas também político, crítico, né? Então, tudo que nos vem só um enfoque técnico é para apassivar, né? Então, o Paulo Freire trazia o ser humano como alguém que aprende e ensina, e por isso, então, né, busca sempre esse ser mais. E o ser mais, então, não é algo que a gente consiga no isolamento, mas com as pessoas. Então, falando da minha educação, que foi muito individualista, né, competitiva, enfim, eu vejo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa da solidariedade, né, da tolerância, porque isso tem nos destruído uns aos outros. Então, muitas pessoas preocupadas, às vezes, em se combater porque pensam diferente, ou porque um acredita mais em determinado oponente político, e a gente esquece que somos só diferentes, estamos na mesma situação e não estamos conseguindo dialogar. Então, Paulo Freire traz essa solidariedade dos existires para poder fazer o diálogo, porque sem isso a gente não faz o diálogo. Então, tem uma série de princípios que embasam o diálogo para que a gente possa fazer unidade na diversidade, que é outro conceito importante, para que a gente continue buscando aquilo que é prioritário para o ser humano, viver melhor, o ser mais para todos. Então, ninguém pode ser autenticamente proibindo que outros sejam. Então, essa é uma exigência radical para ele, né? Um ser mais que busca o individualismo vai conduzir ao ter mais egoísta, uma forma de ser menos, de desumanizar. Então, o ter de uns não pode significar o ter menos de outros. É nesse sentido. E não que o ter seja ruim, mas que todos possam ter. E ter vida boa, ter dignidade, né, terem seus direitos amparados, direitos de todas as crianças, todos os idosos, todas as pessoas, todos os trabalhadores, todas as mulheres, né, todas as pessoas de qualquer lugar, né, e seja lá qual for a cor da pele ou a etnia, né, enfim. Então, sem que uns esmaguem os outros. Nós sabemos que Paulo desenvolveu alguns princípios fundantes do diálogo, que estão alinhados com a sua ideia de ética. Como você vê essa relação? A gente precisa, primeiro, de uma fé incondicional nas pessoas. Então, falar com e não para. Então, esse é o significado de ter fé nas pessoas. Aprender com as pessoas, saber que todos têm essa capacidade para ensinar e aprender. E isso vai se fazendo na medida em que se constrói também confiança. E confiança mediante um amor que é compromisso com o outro, é compromisso comigo, o meu crescer é o crescer do outro, enfim, em solidariedade. E fazendo isso com esperança. Então, lutando por uma transformação junto com as outras pessoas e acreditando que mudar é difícil, mas é possível. E com essa curiosidade, que a inquietação é uma busca constante pelo desvelamento da situação em que nós vivemos e nossa posição neste mundo. Concreticidade, então desvelamento da realidade com as outras pessoas, em que cada um me traz um olhar, um enfoque sobre essa realidade, e que nós vamos processando, então, essas formas de ver
e constituindo o todo, né? Constituindo uma nova posição, novos argumentos, nossas novas formas de ver, inventar e reinventar. Com humildade, porque eu preciso, né, me conscientizar de que sei algumas coisas, mas não sei tudo, e preciso aprender sempre com o outro, seja qual for a origem do outro, né? Uma escuta respeitosa e solidária que nos traz a prática da tolerância. Então, tudo no Freire não é só teoria, é praxis. Então, eu acho muito difícil isolar um conceito. Eu acho que ele tem uma rede aí de concepções para a gente entender. Então, tudo isso está no diálogo. Acreditar, então, na mudança, exercer a ética, em que eu não posso ser se o outro também não é. Né? Ele faz uma explicação fantástica sobre a ética na introdução da pedagogia da autonomia, que é um livro feito para discutir a ética. Então, é um momento em que ele se aprofunda um pouco mais nessa questão. E o livro, ele vai trazendo elementos para se pensar a ética, nessa comunicação dialógica na educação. Democracia, que é a unidade na diversidade, unidade entre os diferentes, para a luta contra o antagônico, que é ele que me oprime. Transformação das pessoas e contextos, então, a gente só muda o contexto se a gente se transformar. Horizontalidade nas relações, aprendendo e ensinando o tempo todo, e problematizando a realidade, pelo pensar certo, que é a dúvida, a incerteza, e saber que as certezas são provisórias, são históricas, e por isso precisamos pesquisar sempre, estudar muito. Comunicar e não estabelecer comunicados, porque não é extensão, é comunicação, como ele diz no livro. A palavra verdadeira, que é praxis, reflexão e ação, e a relação leitura de mundo e leitura da palavra. Então, Paulo Freire era um educador comprometido muito, principalmente com a ética e com essa humanização das pessoas pela comunicação, né? E então, a ética, o que é para ele? Era saber que eu não sou um ser no suporte, mas um ser no mundo, dentro de um mundo que se constitui o tempo todo e que eu ajudo a constituir, com esse mundo, então relacionando, pensando esse mundo, problematizando esse mundo e sabendo que ele me condiciona, mas tendo consciência desse condicionamento, e com os outros que me ajudam a enxergar esse mundo. Um ser que faz, que ignora, que fala, que sabe, se aventura, tem raiva, ama, sonha, e por isso é um ser ético. E, portanto, se eu sou, o outro também é. Então, o outro não pode ser meu objeto. Eu não posso fazer transferência de algo como alguém que estende comunicados, porque eu não sou superior, também não sou inferior. E, portanto, não posso baixar a cabeça diante do indiscutível poder acumulado pela tecnologia. Qual é a conexão da pesquisa do Freire com a tecnologia? Paulo Freire não via tecnologia má ou boa em si, mas as diversas formas como a gente utiliza a tecnologia é o que importa. Então, quando ele escreveu esse livro com o Sérgio Guimarães, ele traz uma questão que eu acho também muito importante, que ele considera lastimável o ser humano não pertencer ao seu tempo. O Paulo Freire estava sempre investigando o tempo dele, o tempo todo, né? Então, desde a década de 50, 60, 70, a gente vai percebendo que a obra dele vai se ampliando, se aprofundando, e ele vai revisando a própria obra. Então, ele é sempre uma pessoa do tempo dele e discutindo sempre novos temas, que são dos tempos. Então, ele não considerava ruim a tecnologia, até porque a tecnologia tem a ver com a criatividade humana, tem a ver com a ciência, né? Então, ela não é ruim em si, né? Mas precisamos observar a questão do poder relacionado, então, a esses meios. Então, no final da década de 90, ele discutia, por exemplo, a televisão com o Sérgio Guimarães, mas já citava em algumas obras a internet, né, os e-mails falando dos netos, porque estava começando, né, um maior acesso às pessoas. E aí, então, ele fala algumas coisas também sobre o fax, né, de como ele achava fantástico, né, uma pessoa enviar rapidamente uma mensagem aí de texto por outras vias. Então, isso não pode ser ruim em si, mas depende a serviço de quê e de quem,
né, contra quem nós usamos as formas de comunicação e tecnologia, porque não é só uma questão técnica, mas é política. E aí a curiosidade é muito importante nesses tempos para que a gente investigue com as pessoas o que está acontecendo. Porque senão a gente fica se debatendo. Não, você é contra a vacina, eu sou a favor da vacina, mas a gente não para tentar dialogar. Por que algumas pessoas são contra isto ou contra aquilo, a favor disto, a favor daquilo? O que está acontecendo que é que fundamenta as posições? Então, se eu mato a curiosidade no outro, também vou matar em mim. Não posso silenciar. Então, a gente tem que buscar, mesmo que seja doloroso, porque está sendo doloroso. Não digo que não seja, mas é preciso que a gente tenha mais curiosidade do que dor, para poder entender esse momento em que a gente está vivendo com tantas informações, né? Então, é preciso, que a gente cada vez mais exercite a curiosidade, tenha curiosidade em tudo, em relação a tudo que chega, né? E para que a gente possa construir conhecimento com outras pessoas, né? Fazer esse distanciamento, cercar alguns objetos, e objetos podem ser ideias, podem ser fatos, acontecimentos, situações, em que a gente vá olhando os diversos lados desse objeto e tentando a relação com outros, né? Comparando, se perguntando. E para isso tem que buscar constantemente, a gente não vai parar, não para nunca, né? Porque isso é invenção e reinvenção de conhecimento. Então, essa reflexão crítica sobre o ato de conhecer é também uma reflexão sobre como eu conheço. Então, por que eu tenho alguns posicionamentos, o outro tem outros posicionamentos? É algo para a gente se perguntar. Por que isso está acontecendo hoje, que eu chamo de negacionismo? Né? O negacionismo tem um afirmacionismo também junto, né? E o que está acontecendo, por que as pessoas estão afirmando coisas? Então, historicamente, isso sempre aconteceu. A gente sempre viu essa divisão, mas o Paulo Freire traz algo que é muito importante, que é essa unidade na diversidade. Né? Para o desvelamento dos fatos, superação do conhecimento, que é preponderantemente sensível, que ele vai chamar de doxa, para que seja superado, então, pelo logos, que é a razão de ser dos fatos. O que seria a unidade na diversidade e qual o elo com a comunicação dialógica? Como podemos pensar esses conceitos com o que estamos vivendo atualmente na educação? Há muitos grupos com objetivos em comum e a gente está lutando separado. Então, a comunicação dialógica nesse momento é muito importante, né? As nossas diferenças de pessoas, grupos, etnias, não podem dificultar essa unidade. Então, ela às vezes requer um esforço, mas ela é possível e é necessária, porque temos os mesmos objetivos, né? Que é lutar contra essa desumanização que nós sofremos. Então, a igualdade nos dos objetivos viabiliza a unidade na diferença. A falta da nossa unidade, então, faz o poder do antagônico, que seria o inimigo principal. E o antagônico sabe muito bem exercer as características da teoria da ação antidialógica, que uma delas é a divisão, né? É a divisão, é a manipulação, é a invasão cultural, enfim, né? E, portanto, então, isso a gente só consegue com muito amor, né? O Paulo Freire era um pensador que falava muito do amor, e às vezes ele sofria preconceito sobre isso, porque não era considerado científico. Mas o amor nos move em tudo, né? Em tudo, no nosso trabalho, nas relações com as nossas amizades, nas relações com orientandos, com alunos, aí com familiares. Bom, ele nos move. E ele nos move a exercer o nosso compromisso político, a nossa ética, a fazer essa construção do conhecimento com as outras pessoas. Veja como que a gente pode exercer a curiosidade, se aproximar de outros para conhecer, para saber como pensa, para ampliar uma visão desse mundo. Se eu tiver raiva e eu não quiser de maneira nenhuma me aproximar de quem pensa diferente de mim. Mesmo quando pareça isso contra a ciência. Mas se a gente for ver, há também pessoas da área da ciência que também vão falar, ter argumentos, aí, por exemplo, né, contrários à vacina. Então, por que isso? Então, é nesse momento que ele convida as pessoas a investigar, a estudar,
O que aconteceu? Qual é a história dessa ciência? Qual é o histórico de um conhecimento que foi aí construído e que teve sempre, né, uma adesão ou, né, um movimento contrário? O que gerou isso? Então, muitas vezes, ao trabalhar no estágio, na formação de professores, eu sempre incentivo muito a buscar a história de cada conhecimento. Então, vamos trabalhar com as crianças, por exemplo, a história do conhecimento, de tal conhecimento matemático, linguístico, histórico, geográfico. As crianças estão vindo muito evoluídas, muito. Não dá para a gente fazer mais educação bancária. Eles estão já cobrando muito disso com a própria curiosidade deles. Eles estão vindo querendo mais. E se a gente não mudar, nós vamos causar sofrimento para eles e para a gente. Porque eles vão exigir que a gente busque mais, né, saber mais e buscar com eles as dúvidas, as problematizações que eles trazem. Então, já estão discutindo coisas, eu já vejo notícias de crianças que estão dizendo, eu quero ser como é menina e está querendo ser como um menino. E as familiares estão respeitando isso, né? Então, tem isso acontecendo na infância. E eu tenho colegas que são diretoras de escola, professoras, e que estão trazendo muitas coisas que as crianças estão nos ajudando a avançar. Então, a gente precisa ter muito amor para isso. Cada vez mais essa fé e, portanto, esperança. Né? Porque a esperança é essa essência que está na imperfeição, uma necessidade existencial que nós temos. O opressor, o antagônico, a primeira coisa que ele faz é destruir nossa esperança. Não, o mundo não tem como ser diferente, é isso daí mesmo, não tem outra saída. Então, a curiosidade, ela vai reverter isso. Quando ela pergunta, mas por que não tem outra saída? Se pode ser dessa forma, porque pode ser de outra também. Então, essa visão dialética que o diálogo do Freire vai superar, né? E nos levando a uma eterna busca. É uma busca sempre, e a gente não vai fazer isso sozinho, né? E a gente tem que buscar, junto com as outras pessoas, esse desvelamento. Então, não tendo o medo de perguntar, mas fazendo a busca junto com os outros. Eu tenho muita coisa aqui para falar do Freire, né? São muitos elementos relacionados à comunicação, né, dialógica, e mais do que nunca a gente precisa exercitar isso com muita curiosidade, muita ética, muita esperança e muito amor. Muito bom o papo de hoje. No Observatório, amamos discutir sobre o Freire. A pesquisa dele é empolgante demais. No próximo episódio, continuaremos a discussão, só que agora com a professora Márcia Barbosa, também da UEPG, que perspectiva Freire e a literacia midiática. Eu que agradeço, muito bom estar com também outras pessoas, né, que a gente possa conhecer outros trabalhos, outras instituições. Eu acho que as tecnologias nos ajudaram muito nisso, né? Essa aproximação. Então, a gente teve um impacto aí pela mudança, né, do nosso trabalho, mas que trouxe muita coisa boa. Então, eu acho que a gente sempre precisa trazer as coisas boas, destacar as coisas boas para usar bem. Por hoje é só, mas não deixe de seguir as redes do Observatório da Qualidade no Audiovisual para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.